gostaria de apresentar para vocês o projeto Ceará Terra da Luz. Ele contém dois livros, duas publicações. Uma que traz um passeio pelo estado do Ceará, com ênfase nas imagens, distribuído em 5 capítulos. Capítulos sobre a história, sobre a cidade de Fortaleza, o litoral, o sertão e as serras cearenses, e um final com um pequeno histórico sobre a economia do estado. A partir do livro Ceará Terra da Luz, que tem uma abordagem mais imagética, visual, foi idealizado um livreto, um pequeno livro sobre o estado com ênfase no patrimônio. E aqui vocês vão ter mais focado para o público infantil e juvenil, mas claro, todas as pessoas podem se beneficiar a partir desses conhecimentos. O que você sabe sobre o patrimônio, o Ceará, assim foi, assim será, Vila do Forte Fortaleza, terra abraçando o mar, os cantos e recantos das serras e os sertões da Caatinga e do Couro. É uma proposta de um conhecimento mais aprofundado sobre o estado, sobre a formação do estado do Ceará, com ênfase também nos personagens que são ícones dessa história, como o jangadeiro, o vaqueiro, a rendeira, e traz aspectos também da cultura, do patrimônio histórico, das manifestações culturais e, claro, das belas paisagens do litoral, da serra e dos sertões cearenses, com sua singularidade, com sua magia, e que eu acredito que vai ser interessante para todos conhecerem um pouco mais sobre esse estado tão formidável. Meu nome é Leopoldo Casvina e sou fotógrafo. Gostaria de convidá-los a participar conosco de uma viagem pelo estado do Ceará através do olhar dos diversos fotógrafos que compõem essa edição. A cultura cearense é uma das mais ricas do Brasil e foi essa cultura, essa diversidade cultural que atraiu o meu olhar para a fotografia. Acredito que através dela possa contribuir para que essa cultura seja preservada e que a gente possa agir como agentes de manutenção desse patrimônio. É com grande alegria que convido vocês a participar dessa leitura. Grande abraço. Nas páginas deste livro, vocês irão ler, ver e aprender mais sobre o patrimônio cultural, ou seja, nossas formas de falar, brincar, dançar, os festejos, cantigas e histórias populares, preparos de comidas típicas, enfim, um mundo de coisas. E sobre o patrimônio natural, que são os elementos da natureza como a vegetação, os animais, os mares, rios e montanhas desse estado. E vocês já pararam para pensar como era a vida no Ceará nos tempos passados? Há 100, 200, 300 anos. A vida era bem diferente até a chegada dos primeiros portugueses no ano de 1603. Cerca de 70 grupos indígenas já moravam aqui, pertencentes a diferentes etnias, com costumes, formas de organização social, práticas religiosas e alimentares específicas. Eram os povos Anassé, os Gavião, os Genipapos, Canidé, os Cariri, os Pitaguari, os Potiguaras, os Tabajaras, os Tremembés, os Tupinambás e muitos outros. A herança cultural desses povos continuou marcante no modo de vida cearense. São muitos os municípios e lugares no estado com nomes indígenas, como Aquirás, Acaraú, Aracati, Coreaú, Itapipoca, Itapajé, Jericoacoara, Jaguaribe, Canindé, Cariri e o próprio nome Ceará. Mas o que existia antes por aqui? A história do povoamento da atual cidade começou muito tempo atrás. As primeiras tentativas de ocupação aconteceram no início do século XVII, quando a expedição do português Pero Coelho de Souza chegou à foz do rio Ceará, próximo de onde hoje se localiza o bairro da Barra do Ceará. Lá foi erguido o Fortim de Santiago, que logo foi destruído.
Em disputa com os portugueses, os holandeses invadiram as terras cearenses e construíram um forte na foz do riacho Pajeú, em 1649, que recebeu o nome posteriormente de Forte de Nossa Senhora de Assunção, depois que os portugueses reconquistaram o lugar em 1654. Foi em torno desse forte que surgiu o povoado, da qual nasceu a cidade de Fortaleza, se tornando vila em 1726. A Praça do Ferreira era o coração da cidade, onde tudo acontecia e ainda hoje continua sendo um importante local no centro de Fortaleza. A partir de 1990, por conta do aumento das atividades industriais e do turismo, Fortaleza experimentou um período de desenvolvimento, com novos equipamentos culturais sendo instalados e passando a ser bastante frequentado pelas pessoas, como o Teatro José de Alencar, o Centro Cultural do Dragão do Mar, o Centro de Artesanato do Ceará, o Museu do Ceará e o Cine Teatro São Luís. Nesse período foram implantadas políticas públicas e ação de reconhecimento do patrimônio cultural. As praias são um cartão postal do Ceará e o principal atrativo para os turistas, oferecendo um ambiente propício para esportes náuticos e nas dunas. O símbolo maior dos mares do Ceará ainda é o jangadeiro, trabalhador destemido que enfrenta o oceano em uma frágil embarcação. A costa cearense é dividida em litoral leste e litoral oeste, tendo como ponto de referência a cidade de Fortaleza. A planície litorânea possui geografia diversificada, o que resulta em praias com coqueirais, dunas, falésias e áreas salgadas de manguezal, onde há grande biodiversidade. No encontro com o mar, a foz dos rios oferece plenas condições para o desenvolvimento de manguezais, que são habitats de diversas espécies. Acaraú, Ceará, Cocó, Coreaú, Jaguaribe, Mundaú e Pirangi são os principais rios cearenses que desaguam no litoral. Muitas dessas áreas, por serem berçários para centenas de animais e plantas, são protegidas por leis ambientais. Atualmente, as praias de Jericoacoara, Canoa Quebrada e Porto das Dunas se destacam como destino turístico nacional e internacional. Esse movimento turístico trouxe algumas mudanças às populações locais, muitas vezes alterando o modo de vida dessas pessoas. Na economia da região litorânea, destacam-se atividades como a pesca, a criação de camarão em cativeiro, o comércio de artesanato, a instalação de hotéis, pousadas, restaurantes, bares e espaços de lazer. E vocês, já imaginaram usar casaco de frio no Ceará? Acordar de manhã bem cedinho e ver o nevoeiro envolvendo a cidade? Ou andar por uma floresta com árvores de grande porte, vendo e ouvindo animais como papagaios, ossuins, tatus e tamanduás? Nas serras úmidas do Ceará, como o maciço de Baturité e as serras da Meruoca, Uruburetama, Maranguape e do Machado, isso é possível devido às alterações do relevo, possuindo um clima mais ameno, e ainda existem alguns trechos com vegetação da Mata Atlântica. As serras são fundamentais para a conservação do mais precioso recurso natural, a água. As nascentes de muitos rios estão localizadas nas serras e chapadas, além de córregos, regatos, fontes e cachoeiras. A preservação da vegetação nativa contribui para o equilíbrio ecológico e a garantia de sobrevivência da fauna e da flora típica dessas regiões. E quando falamos de sertão, muitas pessoas lembram de cactos e terra seca, árvores sem folhas e sol escaldante. Mas nem sempre é assim. No período das chuvas, tudo se cobre de verde e as flores embelezam a paisagem. A água não falta nos rios e nos riachos. Esse período é chamado popularmente de inverno. A renomada escritora cearense Raquel de Queiroz, falecida em 2003, até escreveu que a primavera europeia não se compara com a beleza das flores do sertão na época de chuva. O sertão ocupa grande parte da área do estado do Ceará. Com um clima semiárido e quase sempre quente, as terras são formadas por uma extensa planície e estão localizadas em uma região de baixa altitude. O vaqueiro é uma das figuras de maior destaque do sertão nordestino, e os ofícios tradicionais, como o do celeiro, que faz a roupa de couro do vaqueiro, a sela e os arreios para o cavalo, são ainda encontrados em alguns municípios do interior do estado. Os atrativos da região são diversificados, com edificações históricas, teatros, igrejas, casários urbanos e casas grandes na zona rural, e com paisagens naturais como o conjunto de monólitos do município de Quixadá.
Manifestações da cultura popular como reizado, pastoril, bumba meu boi, dentre outras, estão presentes em vários municípios e expressam a singularidade do povo cearense, recontando a história e as heranças nativas existentes aqui há mais de 4 séculos. O patrimônio cultural e natural do Ceará é muito rico em sua diversidade e relevância histórica, e por isso é importante e necessário que esses bens sejam reconhecidos, apreciados e preservados por todos nós. Olá, eu sou Arlene Holanda e tive o prazer de participar desse projeto Ceará Terra da Luz, que é um projeto para conhecer, pensar e amar o patrimônio do Ceará. Então, nesse livro, né, você vai conhecer por meio de imagens significativas do presente e do passado do Ceará, e explorar esse universo tão rico, né, que é esse legado da nossa cultura, do nosso estado, entender também um pouco como se formaram essas cidades, esses lugares foram construídos por pessoas que ali viveram, né? Ainda são construídos no dia a dia pelas nossas ações de trabalhar, de estudar, de pesquisar, de fazer arte, enfim, de tantas coisas, de cozinhar, de fazer artesanato, de vender na feira. E esse acervo tão rico, né, que é esse projeto do Ceará Terra da Luz, é uma oportunidade para conhecer melhor o nosso estado e também amar a terra da gente, as coisas da gente. Para você que nasceu no Ceará ou que vive no Ceará. Então, eu desejo ótimas explorações aos professores, aos agentes culturais, aos bibliotecários e principalmente a você, estudante. Faça desse livro um manual afetivo para conhecer, gostar, amar e preservar o patrimônio cultural cearense. Esse projeto tem como proponente Leopoldo Kasminer, em parceria com a Terra da Luz Editorial, para o desenvolvimento dos 2 livros, Ceará Terra da Luz, com proposta imagética, uma viagem pelo estado a partir das imagens, e o desenvolvimento de um livro infantil, que é o livrinho História, Povo e Lugar, com ênfase no patrimônio. Agradecemos à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará pelo apoio através do edital Mecenas e um agradecimento especial também à Enel pelo apoio financeiro para a realização desse projeto. Queremos agradecer em especial a todos que colaboraram direto ou indiretamente com a execução dessas publicações e o envolvimento com a equipe de revisores, de produtores de conteúdo, de projeto gráfico, das pessoas que nos acolheram nas produções de campo, enfim, todos aqueles que de alguma maneira colocaram suas ideias, suas intenções e seus conhecimentos para que esse projeto se realizasse com os resultados que alcançamos. Esperamos que vocês desfrutem dessa oportunidade de conhecer mais sobre o Ceará, seu povo, lugar e história, e que seja inspirador para maior interesse de viajar e de descobrir e pesquisar mais sobre este lugar em que vivemos.